queridos ouvintes. Hoje é dia 17 de setembro de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br/destaques rádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresentam também os jornalistas Pedro Palaoro e André Grassi. Oi, Liz e ouvintes, aqui é André Grassi. Quantas vezes a gente já se viu refletindo sobre filmes que assistimos e, eventualmente, até questionando as posições dos personagens, né? Oi, colegas e ouvintes, aqui Pedro Palaoro. Essa semana eu conversei com o professor, crítico de cinema, filósofo, psicanalista e economista Enéas de Souza. Nós falamos sobre o lançamento do seu mais recente livro, Os Filmes Pensam o Mundo. Nesta obra, que sai pela EdPUC-RS, Enéas reuniu críticas feitas sobre filmes de 22 cineastas nacionais e internacionais e que foram publicadas originalmente na revista Teorema. Ao longo do livro, as peças nos ajudam a refletir sobre como os filmes nos afetam e nos fazem pensar o mundo que vivemos. Olha, a seleção foi relativamente fácil, porque, na verdade, é uma soma de escritos que eu fiz para a revista Teorema. A diferença que tem entre os textos publicados na Teorema e esses aqui é que eu mudei a ordem cronológica. Passei a fazer uma ordem por cinema. Enfim, todos os autores do cinema brasileiro, botei tudo junto, o que dá uma perspectiva de compreensão completamente diferente quando eles são isolados, né? Os críticos desde o ano 2004 até 2019, e essas críticas foram, então, juntadas por cinema brasileiro, cinema americano, etc. Né? Depois, à medida que eu ia escrevendo desses autores, as questões de cinema iam aparecendo. Como é que se faz um filme? O que o autor pretendeu dizer nesse filme? Em que universo intelectual ele se insere? Que visão de cinema que ele tem? E que ideias ele tem sobre o mundo, sobre a vida, etc. O Enéas nos explicou que a obra também valoriza a crítica para além do formal e traz outras análises que podem ajudar o leitor a se aprofundar ainda mais na própria crítica à sétima arte. De um modo geral, muitas vezes se discute o filme sempre em cima da questão formal do filme. Bom, aqui fez aquele plano lá, não sei o que mais, chegou aquela ideia, etc. E eu quis fazer uma concepção crítica de cinema. Então, essa concepção crítica de cinema me levou, por exemplo, a dizer que um filme pensa em 3 níveis, né? O primeiro nível é esse nível que é importantíssimo, né? Que é o nível da concepção do cineasta sobre o seu filme. Então, como é que ele faz um plano, como é que ele organiza a relação dos atores, como é que realiza a relação dos atores com os objetos, a natureza, o mundo, etc. E aí, quando ele faz um filme, ele chega a uma ideia, que às vezes já está no início, mas às vezes ele não tem essa ideia, ele vai encontrar essa ideia fazendo o filme, né? Eu chamei de ideia-problema ou ideia sensível ficcional, ou ideia ficcional sensível. Por quê? Porque a ficção ela pensa uma ideia, e essa ideia que o autor desenvolve no seu filme. Bom, mas ao mesmo tempo eu percebi o seguinte, né? Que todos os diretores têm uma ideia de cinema. Então, eu quis capturar essa ideia de cinema em cada diretor também, né? Que cinema ele vê, um cinema trágico, um cinema linear, um cinema desdramático, um cinema não linear, um cinema cômico, etc. Então, cada filme respondia na sua medida para esse tema. E, de outro lado, quando o cara faz um filme, né,
ele bota um mundo, ele bota um universo ali. O que ele está pensando nesse universo? Quais são as ideias que ele tem a respeito do mundo? O mundo é trágico para ele, o mundo é também cômico, o mundo me diz sobre o que está acontecendo. Nós somos a favor, vamos dizer assim, da liberdade, somos contra a liberdade, somos a favor das mulheres, dos homens, enfim, todas as questões que ligam a relação do homem com o homem, a relação do homem com a mulher, a relação do homem com a diversidade do homem e da mulher, né? A questão ligada aos objetos, que tipo de objetos são, qual é a relação que o homem tem com os objetos, né? A relação com a natureza, né? Enfim, todas as questões. Então, há muita diversidade. Por quê? Porque cada um pensa, às vezes, apenas algumas parcelas do mundo, outros pensam mais globalmente. Quer dizer, então, os filmes vão mostrando isso. Então, eu quis colocar, primeiro, os filmes, ou seja, a pessoa que diz, gostei daquele filme, está ali, vai ver, pode ver o filme, ver a crítica, e depois pode ver o texto de teoria cinematográfica que eu escrevi adiante. Ou seja, até funciona como um pequeno curso, vamos dizer assim, né? Para Enéas, a crítica ao cinema tem uma grande importância, pois nos ajuda a atentar o mundo. E as histórias, por sua vez, podem nos provocar sentimentos que dificilmente sentimos se não fosse através da ficção. Quando eu vejo um filme, o filme me ajuda a compreender a realidade que eu estou vivendo. Eu posso compreender, mesmo divergindo do diretor, posso compreender uma visão de vida, uma visão de mundo, uma visão de realidade, não é? Bom, e de outro lado, os filmes estão ali para instigar a gente, né? Quer dizer, por exemplo, o filme Oito Odiados do Tarantino. O filme Oito Odiados do Tarantino mostra uma realidade insuperável na questão a dramática do filme. E é uma situação dos Estados Unidos onde tem um momento que eles param, os grupos param num paradouro, ficam discutindo, etc. E termina numa grande confusão e as pessoas todas morrendo. Será que esse filme não nos diz alguma coisa sobre a América do Trump e a América do Biden? Que coisa está por trás disso, né? Então, a mesma coisa, por exemplo, voltando ao Tarantino também, por exemplo, Kill Bill, que é a história de uma mulher, uma bandida submetida a um bandido que usa ela como bandido de aluguel. Bom, e ela vai tomando consciência da sua realidade e começa a tomar uma distância do macho man, por exemplo, né, do homem machão, para criar uma possibilidade de reabilitação da mulher. Então, isso é uma coisa importante, quer dizer, ou seja, o filme me joga contra as minhas concepções. Se eu sou um machista, por exemplo, vou ficar, peraí, um momentinho. Entende? Quer dizer, o filme tem essa capacidade também de, vamos dizer assim, queimar a gente, né? Incendiar a gente, porque a gente está envolvido com o filme, a gente está mergulhado no filme. E te dá uma situação dessa, tu começa a dizer, bom, o que há nesse momento? Então, as duas coisas. Não é? Ou seja, de um lado eu faço uma compreensão do mundo a partir dos filmes, e ao mesmo tempo os filmes me provocam, né? No primeiro não posso fazer o filme, no segundo o filme pode me produzir uma transformação, ou uma revolta também, né? Enéas, que também é membro da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, salienta que, ao se fazer a crítica sobre um filme, não podemos esquecer que o filme sempre comanda a crítica e não a realidade. Desse modo, podemos perceber o quanto os filmes podem nos ajudar a pensar o mundo através de instrumentos diversos. Quando a gente vai ao cinema, né? E o cinema ele é uma amplitude muito grande, né? Quando eu introduzo a ideia do nível de pensar o mundo já te coloca em todas essas facetas, né?
a faceta psicanalítica, a faceta histórica, a faceta econômica, a faceta política, a faceta filosófica, etc. Quer dizer, nem todos os autores escrevem sobre esses temas, mas essa realidade pode aparecer. E mais, a psicanálise, por exemplo, pode ser aliado à realidade da teoria cinematográfica. Por exemplo, tem um filme do Ingmar Bergman chamado Sarabanda, onde ele apresenta a relação de um homem com uma mulher já em ruptura, já separados, mas aparece toda a descendência desses personagens, com casamentos outros, etc., tu vai colocando a concepção familiar na realidade. Então, eu posso usar a psicanálise para colocar uma interpretação do filme, mas atenção, hein? O filme é ele que comanda a crítica. Tu não pode fazer um outro filme, não vai fazer uma teoria psicanalítica no filme, tu entende? Tu pode ver o que um instrumento psicanalítico, ou um instrumento econômico, ou um instrumento político, pode aprender melhor aquilo que está mostrado ali. Ou seja, o autor, a obra do autor comanda a crítica. Porque senão tu faz um outro filme, né? Tu analisa uma outra realidade. E mais, o Lacan tem uma frase muito bonita, não é sobre um personagem de cinema, mas é sobre um personagem de teatro, sobre o Hamlet. Ele dizia o seguinte: não se psicanaliza entes de papel. Eu poderia dizer, não se psicanaliza ente de digital. Né? Ou seja, eu não faço psicanálise no cinema, eu tento compreender como é que a psicanálise pode me ajudar a compreender o cinema e como o cinema pode ajudar a psicanálise a se apropriar-se de outros aspectos da psicanálise. Mas isso é fora. Dentro, tu tem que analisar o filme. Não pode falsear o filme, senão faz outra realidade, né? A crítica de cinema hoje é vista como algo de cinéfilos, mas isso já foi diferente, quando muito mais veículos traziam textos analisando o que estava passando nas telonas. A partir do momento em que os filmes custam muito dinheiro e o objetivo do filme é dar dinheiro, do ponto de vista de indústria, né? Ou de finanças, porque os filmes também são financiados pelas finanças, né? É um ativo financeiro. Então, nesse sentido, o que interessa? Interessa que os críticos falem bem do filme. Contem o filme, dizem, maravilha, que tal, não sei o que mais, etc. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Né? E isso também envolve uma relação da posição dos meios de divulgação, dos meios de imprensa, melhor, né? Sobre a questão de qual é o papel de um jornal, ou de uma rádio, de uma televisão, no contexto geral, nos blogs atualmente, por exemplo. Né? Então, a partir da visão política e econômica do jornal, a partir da visão política e econômica do cinema, é que se dá essas questões. Então, a crítica tem fugido, primeiro, para a universidade, tem fugido para revistas, tem fugido para até mesmo, vamos dizer assim, pequenos jornais que falam sobre a situação. Bom, a crítica é absolutamente necessária, né? Porque ela faz parte do conjunto da questão do cinema. O cinema pode ser um ritual, mas também pode ser uma coisa espetacular para colocar as questões que o mundo vive. E as pessoas querem saber. Né? É muito interessante isso, porque tem muitas pessoas que gostam de ler crítica de cinema sempre, porque não só se aprimora, como aprende o cinema. E, ao mesmo tempo, nós estamos surgindo uma nova realidade social, econômica e política. E é fundamental que a cultura entre nesse projeto. Né? E vocês veem que a questão cinematográfica ela é muito importante, não só para o espectador, mas também para o próprio diretor, né? Porque tem um diálogo entre crítica e direção. Então, é esse conjunto que vai se transformação. Nós estamos numa sociedade em profunda transformação, né? E essa profunda transformação vai trazer, provavelmente, novas formas de crítica, né?
Retomando as questões filosóficas, Enéas destaca o quanto o cinema não seria possível sem as outras artes. E, da mesma forma, como ele é reflexo da produção artística que veio antes. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, quer dizer, a imagem ela já dá essa possibilidade da imaginação, não existe imagem sem imaginação, né? Então, o artista, com a sua imaginação, cria um determinado mundo, mesmo que seja a partir de um livro, ele vai criando esse personagem, né? Vai criando esse mundo, vai nos proporcionando uma série de coisas para que a gente possa aprender. Mas o cinema, ele é, ao mesmo tempo, um diálogo, até certo ponto, às vezes, um duelo, com várias outras artes. O cinema não teria existido se não tivesse também teatro, né? Se não tivesse também fotografia, por exemplo. Se não tivesse, por exemplo, arquitetura. O que são os cenários, né? Não teria, não funcionaria sem música, né? Voz, som, silêncio, né? Melodias, etc., né? Ou seja, o cinema, ópera, por exemplo, que é uma coisa muito importante. Tem muitos autores que diziam que o cinema é, no fundo, uma ópera moderna, né? Mas, então, o que eu estou querendo dizer? Que o cinema ele está inserido no mundo para compreender o mundo, mas também para dialogar com as outras artes, para dialogar com as pessoas, dialogar com as sensibilidades das pessoas, né? Então, quando tu está em contato com uma outra arte, né? Por exemplo, teatro. O cinema nunca é teatro. Ele pode filmar o teatro, mas ele nunca é teatro, né? Ele tem que ter a sua especificidade própria. Qual é a sua especificidade própria? É uma imagem, vamos dizer, em celuloide, como era antigamente, ou uma imagem digital, como é hoje, né? E, ao mesmo tempo, né, ele está dialogando com o teatro. Só que o teatro é uma outra coisa. O teatro, o ator, ele se relaciona com o seu próprio corpo e com a palavra. No cinema, ao contrário. No cinema, a pele do personagem, o rosto do personagem, não precisa fazer nada. Tem uma história muito interessante do Hitchcock com o Paul Newman, que eles fizeram um filme e o Paul Newman sempre queria fazer uma interpretação. E o Hitchcock dizia, não faz interpretação, fica parado olhando para tal lugar. E aí brigaram muito durante o filme, né? Mas isso mostra o seguinte, quer dizer, o cinema não é uma interpretação do ator. Claro que ele pode interpretar, mas a interpretação dele é de outra ordem. Por exemplo, é presença na cena, de pele, de rosto, de olhar, né? E se ele está fisicamente, o seu todo, o seu andar, o seu movimento, etc. Como ele se relaciona com os objetos, né? Então, é uma outra coisa do que... Mas por outro lado, o ator no cinema, o Godard tem uma frase muito bonita, né? Que ele diz que o ator é uma escultura, porque, de fato, ele, em certos momentos, é uma escultura em movimento, né? Então, nesse sentido, quer dizer, o cinema tem essa grande coisa de ser herdeiro de várias artes do passado e, ao mesmo tempo, influenciá-las, né? No livro Os Filmes Pensam o Mundo, Enéas aborda o cinema brasileiro para refletir sobre o cinema local. Segundo ele, apenas assistindo à nossa própria realidade podemos entender onde realmente vivemos. Eu me lembro de um filme do Sérgio Persson chamado São Paulo, Sociedade Anônima. Até esse filme, a gente viu muitos filmes estrangeiros, filmes americanos, filmes europeus, etc. Então, a imagem de homem ou de mulher que os brasileiros tinham, ou de qualquer outro tipo de variedade humana, né, que eles tinham, era em função desse cinema. Quando o Persson fez Sociedade Anônima, São Paulo Sociedade Anônima, ele colocou o Valmor Chagas como personagem central. E, de repente, as pessoas começaram a se dar conta que o cinema não apresentava só vamos dizer assim, aqueles formidáveis homens do faroeste americano. O cinema também tinha uma coisa que está ali do lado. O cara que passeava pela rua, porque o personagem passeia pela rua, o personagem tem amores, tem desafetos, etc., numa realidade determinada. Então, esse cinema é um cinema que toca a gente, né? Isso, então, é fundamental, é uma diferença muito grande. Não é que um cinema estrangeiro não me toque também, pode me tocar profundamente, mas não necessariamente
me toca, por exemplo, como um cinema profundamente brasileiro. Né? O Eduardo Coutinho, por exemplo, fazia uma série de entrevistas, aquele Edifício Master, por exemplo. Tem uma entrevista que é sensacional, que é um personagem, que na verdade o entrevistado é um personagem. Esse personagem, ele cantava My Way do Frank Sinatra e se empolgava e chorava, etc. Então, o que o Coutinho está mostrando ali? A subjetividade profunda de uma pessoa de classe média que está muito mais envolvido com a realidade americana do que a realidade brasileira, mas ele vive na realidade brasileira. O Edifício mostrava essa coisa. Então, o cinema brasileiro tem essa virtude de mostrar a gente o que nós pensamos de nós mesmos, quem nós somos, né? Quem a gente é, e quais os problemas, os perigos, as dificuldades, os caminhos que a gente tem para prosseguir, e ao mesmo tempo nos ativa a pensar, né? O Éric Rocha tem uma frase muito boa, ele faz um filme sobre o cinema novo, o cinema do pai dele, né, que é o Glauber Rocha, o cinema do Joaquim Pedro, enfim, e ele mostra o seguinte, que o filme brasileiro geralmente busca uma política até usa essa expressão, corrida para a emancipação, ou seja, nós queremos uma liberdade muito profunda que seja para toda a população, e isso é uma luta permanente, né? Para concluir, Enéas defende o caráter civilizatório do cinema. Segundo ele, a sétima arte nos permite discutir questões que atravessam a realidade vigente. Sempre digo que o cinema é filmar o mal-estar da civilização, né? Quer dizer, a civilização, o paradoxo nosso é que a civilização não deixa de ter uma certa barbárie, né? Como a barbárie não deixa de ter uma certa civilização, né? Essa realidade, que aliás nós estamos presenciando bastante nos últimos tempos, né? E não só aqui, mas no mundo todo, né? Essa barbárie é exatamente aquilo que, vamos dizer assim, provoca a destruição das coisas, né? A destruição do homem, a destruição da mulher, a destruição dos trans, a destruição da sociedade, enfim. Várias pulsões destrutivas aparecem na realidade, né? E, ao mesmo tempo, tu tem coisas que são civilizatórias, a busca de liberdade, a busca de criatividade, a busca de sofisticação de viver, etc. Então, o filme para ser bom, até num artigo eu digo, o filme para ser bom tem que mostrar a desgraça. Por quê? Porque não adianta tu fazer algo extremamente maravilhoso se, na verdade, aquilo não está incrustado na própria sociedade. O cinema mostra o paradoxo da vida, né? Essa coisa destrutiva e essa coisa criativa. E, obviamente, nós lutamos pela civilização, mas a realidade não é que a civilização seja só civilizatória, a civilização também é mal-estar. O Freud diz muito bem, né, que, por exemplo, o homem não usa o próximo apenas para ser auxiliar no seu trabalho, se é de outro gênero, não usa o ser para ser objeto sexual, como a expressão do Freud. Mas tu pode querer fazer com que ele trabalhe de graça para ti, tu pode escravizá-lo, tu pode destruí-lo, tu pode matá-lo, etc. Então, essa realidade, que na verdade é dupla, né? Ou seja, ela é criativa e ao mesmo tempo é destrutiva, é isso que o cinema tem que apresentar. É uma coisa que eu acho que é fundamental. Por isso que eu digo que esse cinema é filmar o mal-estar da civilização.
Para o nosso momento de leitura de hoje, um trecho do livro Os Filmes Pensam o Mundo, do Enéas de Souza. O trecho é intitulado O Segundo Nível do Pensar, Pensar o Cinema. Pensar um filme é pensar a história. Contudo, pensar a história é também pensar o próprio cinema. Quando François Truffaut filma A Noite Americana, está filmando e pensando explicitamente o próprio cinema. Pensa na relação dos atores, na sua vida privada, na relação entre eles durante a filmagem, na relação deles com seus personagens. Pensa na forma como o diretor ama apaixonadamente o cinema e como dirige toda a sua equipe. Pensa no modo como resolve os problemas que o acaso traz, como a cena do gato. Pensa na maneira como se desenvolve a relação do diretor com o produtor, do produtor com os artistas, do cineasta com os atores, da produção com a mídia. Em suma, pensa o cinema tout court. E nesse processo todo, o cineasta pensa o ponto decisivo, a construção e o sentido da imagem. Um exemplo é a ideia da Noite Americana. Filmar de dia, por meio de um dispositivo, uma cena que é de noite, vem mostrar no paralelo com as cenas realistas do filme, feitas em cenários parciais ou cenas de ruas controladas, uma trucagem provocando a ilusão do cinema. É essa ilusão que está no cerne do cinema de Truffaut, uma ilusão que se configure como verdadeira, ou seja, um cinema que capture a vida como melodrama, seja na vida diária dos atores e diretores, seja na tela e na história que o cineasta desenvolve. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com os jornalistas Pedro Palaoro, que também fez a reportagem e a edição de áudio, e André Grassi. Na trilha sonora, ouvimos as trilhas cinematográficas compostas por Bernard Herrmann, Ennio Morricone e Antônio Pinto. E não esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!